Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui nessa manhã deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Aleluia, manhã de quarta-feira, não sei como você se encontra nessa manhã, não sei qual a tua situação, mas eu venho aqui com a palavra de Deus para você nesta manhã, amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor é Lucas 8, glória a Deus. Vamos estar lendo aqui a partir do versículo 40. A epígrafe do texto diz assim: Jesus cura uma mulher e uma menina, né? Todo mundo aqui sabe a história dessa mulher e a história desta menina, é a qual o Senhor nos fala nesta manhã. Vamos estar lendo. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeado o Senhor e os apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu virtude. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui nesta manhã nós deparamos com duas histórias, mas também com dois final felizes, né? Aleluia. No dia que estamos vivendo, você começa a observar a situação dessas duas mulheres, né? Uma não tão jovem, mas uma adolescente, né? Que significado mulher, né? Uma muito jovem, 12 anos, outra com 12 anos com fluxo de sangue, mas também já, né, com experiência. Mas nem toda a experiência dela e nem o dinheiro dela pôde resolver o problema que ela estava enfrentando. A Bíblia fala que tem coisas que só Deus faz na nossa vida. Então, essa situação a qual Jesus deparou aqui é uma situação muito difícil, né? Mas Jesus, o Jesus que nós serve, o Jesus que nós levantou as mãos e aceitou, é um Jesus do impossível. Se nós for olhar para a história dessas duas mulheres, são histórias diferentes, aleluia, mas são histórias impossíveis. Glória a Deus, porque se já estava impossível para aquela menina, para a filha de Jairo, ficou pior. Porque enquanto Jairo estava ali conversando com Jesus, a filha dele morreu. Então, se já estava difícil, porque aquela menina estava enferma, era uma enfermidade com certeza incurável, uma enfermidade que aquela menina, com certeza, já tinha procurado todos os recursos humanos. Aleluia. Quando Jairo chegou até Jesus, é porque a situação já tinha piorado, já tinha ficado difícil, porque o ser humano é assim. O ser humano, enquanto ele pode, ele corre, ele toma um remédio, ele vai no médico, ele faz a coisa, ele faz a outra. Ele só busca Jesus no último plano. E é aí que está o perigo de nós deixar para buscar Jesus na última hora. É aí que está o perigo. Por quê? Porque muitos dizem: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Aleluia. E tem hora que a situação chega a um ponto que não é porque Jesus não quer mais fazer o milagre. É porque talvez não dá mais tempo.
A fé daquela pessoa não está de acordo com o que Jesus quer fazer. Aleluia. E então, tem muitas coisas, eu fico observando, porque tem muitas pessoas que a gente ora e Deus opera um milagre, e tem outras que não, a gente fica triste. A gente fica muito triste, muito abatido. Você fica pensativo. Mas por que será? Tem coisas que não dá para nós explicar. Mas devemos aceitar a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Mas o pregador fica triste. Aleluia. A pessoa que está trazendo uma mensagem, que está orando, ela fica triste. Aleluia. Por quê? Porque muitas vezes o pensamento dela não é o de Deus. O pensamento de Deus não saiu como o pensamento dela. Mas nós devemos saber que Deus é Deus e acabou. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós, seres humanos, ficamos tristes. Aleluia. Um daqueles discípulos ficou quando Jesus morreu. Jesus falava que ele precisaria morrer, mas eles não acreditavam. Quando chegou a última hora que Jesus morreu, Pedro foi o primeiro que negou Jesus. Por quê? Ele não acreditava que Jesus realmente ia morrer. Todo o tempo Jesus falando que era necessário, mas ele não acreditava. Assim como Tomé, Judas, que entregou Jesus à morte. Judas foi o pior de todos. Judas tinha certeza que Jesus não ia se entregar à morte. Mesmo Jesus falando que ia ressuscitar, mas ele não estava acreditando que Jesus ia ressuscitar. Ele acharia que na última hora Jesus ia, aleluia, fugir, sair correndo, fazer alguma coisa extraordinária e que ele não ia se entregar à morte. Então muitas vezes os nossos pensamentos não são os de Deus e muitas vezes nós ficamos nos perguntando. Mas aqui essas duas mulheres teve um final feliz porque a Bíblia fala que quando Jesus estava voltando para o outro lado do oeste do lago, né? Porque Jesus estava ali a serviço, Jesus estava trabalhando. Então quando ele estava de volta ao outro lado do oeste, já tinha uma multidão esperando ele. Tinha a multidão que vinha com ele e tinha outra multidão do outro lado esperando Jesus, que o recebeu com alegria, né? A multidão já recebeu Jesus com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então tinha a multidão que estava ali esperando Jesus. Aleluia. Então chegou um homem chamado Jairo. Jairo. Ele era chefe da sinagoga daquele lugar. Então a Bíblia fala que Jairo, quando ele viu Jesus, ele se jogou aos pés e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a tua filha de 12 anos estava morrendo. Então no meio daquela multidão chega Jairo. Já vinha a multidão com Jesus. Outra multidão estava esperando Jesus. Quando a multidão chega, Jairo chega junto. Jairo se joga aos pés de Jesus e pede para que Jesus vá até a tua casa. É a hora mais difícil. Por quê? Aleluia. Porque ele poderia ter buscado Jesus antes. Porque ele poderia ter estado com Jesus antes. Porque ele poderia ter feito alguma coisa antes. Mas ele não fez. Então, quando chegou aquele momento dele buscar Jesus, teve mais dificuldade, porque a fila estava grande. Era multidão dos dois lados.
Não tinha só ele ali para Jesus atender. Não tinha só ele, ali tinha mais pessoas. Jesus simplesmente não poderia deixar as pessoas que estavam com ele o tempo todo para correr naquele momento atrás da filha de Jairo. Não, Jesus não podia, porque ele não é injusto. Tem que ser com ordem e decência as coisas de Deus. Então, Jesus estava ali fazendo a obra de Deus. E Jairo, como os outros, também tinha que esperar. Aleluia. Só que enquanto Jairo chega, que cai aos pés de Jesus, pedindo para que Jesus fosse à tua casa, até que Jesus tentou, que a Bíblia fala que enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. E nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela, gastando com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de correr. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Né? Então Jesus estava o quê? Caminhando. Quem deparou aos pés de Jesus foi Jairo, primeiro. Só que enquanto Jesus ia caminhando, Jesus não disse que não ia na casa de Jairo, Jesus não desanimou Jairo, Jesus continuou caminhando. Só que enquanto Jesus está caminhando, uma mulher também chega por trás de Jesus. E aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus. E Jesus toma tipo que um susto, né? Mesmo que é muita gente tocando, mas ali foi diferente. Você sabe quando algo diferente acontece. Então é por isso que precisamos todos os dias estar tocando nas vestes de Jesus, para que todos os dias recebemos algo novo, odres novo, óleo novo, unção nova, para que quando chegar um problema desse na nossa vida, nós saber esperar, nós saber confiar. Por mais que o médico diz, não tem jeito, tá morrendo. Mas você sabe o Deus que você crê, que você confia, por quê? Porque você já conhece Ele. E aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, Jesus fala, quem me tocou? Aí vem a multidão. Senhor, a multidão te oprime, é grande a multidão, o Senhor está perguntando quem te tocou? Não dá para saber. Não é nada não. Se é a multidão que está tocando, Jesus disse, não, alguém me tocou. Mas como o Senhor sabe, no meio de uma multidão dessa, quem te tocou? Pode ser qualquer um. Jesus disse, não, esse toque é diferente. Esse toque é diferente. Mas por quê? Uma multidão dessa, gente de todos os lados, já tocando por baixo aí nos teus pés. E o Senhor está perguntando quem te tocou? Como? Ele diz, porque de mim saiu virtude. O toque daquela mulher. Nem Jairo que chegou primeiro. Jesus não sentiu como aquela mulher. Jesus diz, o toque aqui foi diferente. A Bíblia fala que aquela mulher já tinha gastado tudo com os médicos. Aquela mulher não tinha mais nada. Aquela mulher foi por baixo porque nem andar mais ela conseguia. Quando você não consegue ir por cima, vá por baixo. Quando você não consegue andar, rasteja, mas vá. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem um milagre, mas não querem se humilhar. Tem pessoas que querem a bênção, mas lá no fundo Deus sabe que quando ele sarar, ele não vai querer o dono da bênção. Tem pessoas que querem ser curados, mas não querem o dono da cura.
Mas Jesus conhecia o coração daquela mulher. Assim como ele conhecia o de Jairo. Mas jamais ele ia deixar aquela mulher para trás para correr atrás da filha de Jairo. Não, Jesus não é injusto. Jesus é bom, misericordioso, mas ele não é injusto. Então Jesus parou, perguntou quem me tocou, e aquela mulher, creio que com medo de ser morta, porque ela não poderia jamais, pela lei judaica, pela lei de Moisés, não poderia, ela era considerada imunda, ela não poderia nem estar ali, muito menos tocar nas orlas das vestes de Jesus, porque Jesus é santo. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que quando você é sujo, pecador, eu, pecadora, toca em Jesus, eu aprendi que não é Jesus que fica sujo, mas é eu e você que fica limpo. Tem pessoas que não querem ir até Jesus porque bebe, porque fuma, prostitui. Não é você que vai ficar, não é Jesus que vai ficar sujo, mas é você que vai ficar limpo. Eu aprendi com essa mulher que quando eu e você toca em Jesus, que precisamos de alguma coisa, que estamos enfermos, que estamos sujos, porque todos os dias nós nos sujamos com alguma coisa, com pecado, com pensamento. Não adianta dizer sou perfeito, eu não peco, eu não erro, eu estou mentindo. Vou enganar quem? Vou enganar quem? Nós pecadores, todos os dias nós precisamos lavar as nossas vestes. A Bíblia fala que é no sangue de Jesus, não adianta. Mas eu entendi que aquela mulher, quando ela tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou sujo, mas foi ela que ficou limpa. Aleluia, glória a Deus. Foi ela que ficou limpa, glória a Deus, aleluia. Então, quando Jesus pergunta quem me tocou, eu creio que ela ficou com medo, mas ela disse assim, olha, eu não tenho outra chance, morrer ou viver, eu preciso tocar nele. Ainda que eu morra, mas eu preciso. Ainda que não seja para receber o milagre, mas seja a salvação, mas, aleluia, eu vou tocar nele. Então ela arriscou, ela não tinha mais nada, ela só tinha a vida, ela arriscou a vida. Aleluia. Ela arriscou a vida para tocar em Jesus, porque ela sabia que era a única coisa que precisava ela fazer, não tinha mais nada que ela fizesse. Então Jesus pergunta quem me tocou, ela diz, fui eu, Senhor. Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o Senhor está apertando. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então aqui foi Pedro, né? Pedro mais uma vez. Aleluia. Ele disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus e diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Então, foi ela que tocou em Jesus. Jesus nem chegou a tocar nela. Quando ela viu que Jesus estava perguntando quem me tocou, procurando para saber, não era para acusar. É porque ele sabia que tinha alguém ali. Jesus ele não veio para acusar ninguém, ele não veio para mandar ninguém. Jesus ele veio para salvar. A Bíblia fala que ele veio para salvar os que havia perdido. Então, quando aquela mulher se joga aos pés de Jesus e fala para Jesus que foi ela, ele disse, minha filha. Só que antes dele abrir a boca e dizer para ela ser curada, ela mesma disse, olha a fé dessa mulher. Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé em... Você teve fé, vá em paz. Então ela
Ela mesma falou, eu vim aqui, foi eu que toquei e eu fui curada na mesma da hora. Então, minha filha, você foi curada, então vá em paz. Por quê? Quem profetizou primeiro foi ela. Antes de Jesus abrir a boca para dizer que ela estava curada, ela mesma profetizou que ela já estava curada. Jesus disse, vá em paz. E aí foi quando Jesus seguiu, né? E quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha já, né? Que antes de Jesus até chegar na casa de Jairo, aí vem outro pessoal, né? A Bíblia fala no versículo 49, Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse, seu Jairo, a menina já morreu, não a aborreça mais o mestre. Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Olha, com certeza, a palavra de Jesus já tinha chegado lá na casa. Aleluia. Antes mesmo de Jesus chegar na casa com Jairo, a palavra dele já estava lá, o Espírito Santo já estava lá na casa. Aleluia, porque enquanto Jesus estava ali, a filha de Jairo já havia morrido. Então o empregado de Jairo chega e fala, deve ter sido muito triste para Jairo, porque Jairo estava ali aos pés do mestre o tempo todo. Aleluia. E quando aquele homem chega dando a má notícia para Jairo, creio que o coração de Jairo se despedaça, porque Jairo chegou primeiro. Jairo havia chegado primeiro do que aquela mulher. Aleluia. Mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não quer saber se você chegou primeiro, se você chegou de errado. Ele só quer saber que você tem fé para receber o milagre. Se você tem fé, então recebe. Recebe o teu milagre nesta manhã, porque Deus está curando neste lugar. Recebe o teu milagre nessa manhã, porque Deus está fazendo acontecer na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. E aqui a Bíblia fala que Jesus diz para Jairo, Jairo, não tenha medo. Tenha fé. Você não precisa temer. Tenha fé. Tenha fé, Jairo. A tua filha está morta, eu vou ressuscitar. Nada é impossível para Deus. Então Jesus chegou na casa de Jairo. E Jesus entra para dentro daquele quarto, só ele e os pais. E chama aquela menina pelo nome. E aquela menina revive, novamente ressuscita. Deus está ressuscitando sonhos nessa manhã. Deus está fazendo coisas novas. Muitas vezes é preciso que o pior aconteça. Não é o que Jesus quer, mas às vezes é preciso. Para que venhamos chegar a Deus. Não precisaria ser assim. Mas o ser humano é assim. O ser humano só busca Jesus no último plano. Enquanto ele tiver uma chancinha de escapar, de não compromissar com Jesus, porque quem compromissa com Jesus é para sempre. Então o ser humano ele faz de tudo para não ter uma aliança com Jesus. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele muda. Porque ele sabe que quando ele faz uma aliança com Jesus, a vida dele muda. A vida dele muda tanto que ele, aleluia, muitas vezes não vai nem te reconhecer, nem se reconhecer. Então ele faz de tudo para não ter uma aliança com Jesus. E aí ele deixa para a última hora, deixa a enfermidade passar, deixa o dinheiro acabar, deixa a despensa ficar vazia primeiro para depois clamar a Jesus, deixa as portas se fechar primeiro para depois, por último, buscar Jesus. Aleluia. Então muitas vezes acontece o pior. Por quê? Porque nós deixamos Jesus para o último plano e Deus, conhecendo o coração do homem, Ele sabe que mesmo se ele sobreviver, muitos não vão adorar o Senhor. Como os 10 leprosos. Havia 10 leprosos, todos foram curados pelo Mestre, mas só um voltou, porque não tinha amor.
se não deixar o amor nascer, se não deixar Jesus entrar para criar um vínculo, o amor, que o ser humano ele nasce no pecado, então ele não é de um dia para o outro que ele vai amar Jesus, que ele vai deixar tudo, que ele vai adorar Jesus. O ser humano já nasce pecador, então ele deixa sempre por último plano. Enquanto ele puder dar um jeitinho ali, outro ali, ele não busca Jesus. Ele só busca Jesus quando já é o final. E Jesus, conhecendo o coração do homem, Jesus sabe que quem vai ser para a glória dele e quem não vai ser. Aqueles 10 leprosos, Deus deixou aí a amostra. Só um voltou para agradecer a Deus. Os 9 foram embora. E Deus diz que tudo que acontece na nossa vida tem que ser para a glória dele. Se não for para a glória dele, ele não concede a bênção. Deus não concede a bênção se não for para a glória dele. Muitas vezes Deus leva pessoas no leito para ganhar a alma daquela pessoa, porque ele sabe que a vida ele não consegue. Então muitas vezes Deus permite que nós vamos parar no leito. Mas o Senhor sabe, Ele prova aquele que Ele ama, Ele conhece como Ele provou Jó. Ele sabia que quando Jó fosse restituído, Jó não negaria o nome dele, nem negou antes, nem depois. Mas Jesus conhece o coração do homem. Então eu quero deixar essa mensagem para você nessa manhã, pedindo a você aí que compartilhe os meus vídeos, se inscreve. Dia 25 fez 2 anos, né, de YouTube. Quero agradecer.